Aí, tá gravando. Vamos lá, vamos começar. À medida que o pessoal for entrando, a gente aceita, e desde que não seja até o final da aula. Vamos lá, então está aparecendo a minha tela para vocês. Tá, o conteúdo que eu vou explicar para vocês hoje é estatística. O que nós fizemos na aula anterior, né? Eu passei para vocês alguns vídeos que mostravam a questão do conhecimento empírico. O conhecimento empírico é aquele conhecimento popular que as pessoas acham que é, ou que, sei lá, que deveria ser estatística, né? E uma outra coisa que eu vou passar para vocês hoje é o seguinte: no mundo eu já deixo aqui a questão das orientações, tá? Vocês podem vir e sempre ler para saber o que, que deve ser feito. Tá? Então, olha só, por exemplo, aqui, era para desenhar apenas os gráficos no caderno. Tá? E alguns me mandaram os desenhos até bonitinho, mas nem tão organizado. E quando eu colocar que não preciso de enviar devolutiva, tá? Vamos supor, no dia que eu mandei não precisou. Mas pode ser que no decorrer da aula de hoje, dependendo de onde a gente consiga chegar, que eu peço essa devolutiva. Aí, mesmo tendo enviado, eu tenho que enviar de novo. Porque quando eu peço, eu anoto. Quando eu não peço e você manda, às vezes eu só respondo lá, ok, né, vi sua atividade, mas eu não faço a anotação. E uma outra coisa é o seguinte: se nós estivéssemos assim, em sala de aula, né, na rotina nossa normal, essa matéria nós estudaríamos ela de uma maneira diferente. A gente ia elaborar um questionário com as perguntas, ia separar vocês em grupo. Aí cada grupo ficaria responsável por fazer a pesquisa numa sala. Aí dessa pesquisa nós montaríamos lá, por exemplo, vamos supor que um grupo do nono ano, um grupo de 5, 6 pessoas, foi lá no sexto ano A. Aí nesse sexto ano A ia perguntar o bairro onde mora, né, a idade, sei lá, sexo, né, se é masculino ou feminino. A gente elaboraria essas perguntas. E depois que a gente pegasse essas perguntas, as respostas, né, nós iríamos fazer a apuração dessas informações. E de posse dessas apurações, nós montaríamos o gráfico. Tá? Então, o que acontece? Estatística é isso. A gente tem um problema. Qual seria o problema? Conhecer a realidade da escola, saber o local de moradia da maioria dos alunos e coisas do tipo. E aí, de posse dessas informações, nós pegamos e transformamos primeiro em tabela e depois no gráfico. Hoje em dia tem o Excel, né, vocês devem conhecer a folha do Excel, que constrói esses gráficos. E por incrível que pareça, eu já tentei aprender, há alguns anos atrás, eu tentei aprender a fazer esses gráficos no Excel e desistir. Eu não sei se tem alguém aí que já fez cursos, consegue fazer os gráficos de estatística no Excel. Alguém aí que fez curso de informática, domina bem essa área? Porque eu mesmo consegue, né? Pois é, eu faço na mão. Eu pego lá a régua, lápis. Faz tempo. Pois é, então assim, eu não vou dizer agora, mas quando a gente retornar, né, acho que a gente deve retornar em agosto, nós vamos pegar essa matéria novamente. A gente vai aprender agora a parte teórica, em agosto a gente deve voltar. Aí quando for em agosto, a gente pega essa parte da estatística e aplica ela novamente. Até para a gente ficar mais inteirado, mais antenado com, como é que eu vou dizer para vocês, com o conteúdo, ver que ele tem uma aplicação prática, né? E assim, depois que a gente aprende essa matéria, vê a questão dos gráficos, né, a gente começa a conhecer o trabalho dos bastidores, a gente começa a ter um entendimento diferente. Quando eu falo assim a questão de entendimento dos bastidores, é igual assistir um filme, tá? Quando eu vou assistir um filme, que eu vejo ele assim, até o final, sabe aquelas letrinhas pretas, o mais interessante para mim é o que vem depois ali, que tem alguns artistas, alguns filmes, né, que colocam making off, colocam os erros de gravação, as coisas que acontecem nos bastidores. E às vezes, essas informações dos bastidores, elas são mais interessantes e mais engraçadas do que a história contada no filme todo. Então, quando você pega um gráfico pronto, uma pesquisa pronta, é bonito, é legal. Mas quando você trabalha na construção do gráfico e monta o gráfico, aí você vai ver que é muito melhor do que olhar o gráfico. Muito melhor mesmo.
e de verdade. E uma outra coisa também é o seguinte, quando a gente tem opinião solta, é o tal do achismo. Quando a gente tem uma opinião fundamentada, né, por pesquisa e por estatística, nós temos uma coisinha chamada de inferência. Mas como é que a gente pode usar? Vou até escrever, porque essa palavrinha aqui ela vai ser nova para vocês. Ó, inferência. Tá? Então, inferência, toda vez que eu falar inferência, é uma conclusão com dados estatísticos. Tá? Para a gente não ser leviano e tirar conclusões sem dados. Olha só um exemplo. Alguém chega assim, vai falar com a Regiane e fala assim, Regiane, lá na sala, ninguém gosta do professor de matemática. Aí a pergunta seria, ninguém quem? Aí a pessoa fala assim, todo mundo. E às vezes não é todo mundo, é 2, 3, 4. E aí fica uma coisa muito vaga. Aí uma coisa organizada para isso seria o quê? Conversar com todos eles, fazer uma pesquisa, saber quem gosta, quem não gosta. Vamos supor, uma turma de 30 alunos. Se 20 não gostam, e manifestar essa opinião que não gostam, aí nós temos uma inferência. Do contrário, se a pessoa for lá sozinha reclamar e colocar o nome de todo mundo, nós temos uma fofoca. Tá? Essa é a diferença entre inferência, baseada em dados estatísticos, e a fofoca. A fofoca a gente fala assim, ninguém quer. Aí quando vai olhar lá, todo mundo olha um para o outro para cá, mas eu nunca disse isso. E fica naquela situação desagradável da fofoca. Certo. Então, nós temos vários gráficos, né, que a Segura traz aqui para a gente, com relação à questão do aparecimento de estatística. Né? Ela pode aparecer em jornais, revistas, periódicos, televisão, tá? Pode aparecer no jornal impresso. E a intenção dos gráficos é justamente chamar a atenção do leitor para algo que está acontecendo. Então, se a gente tem algum problema, a gente faz um levantamento de dados. Esse levantamento de dados, como apareceu aqui, gera para a gente uma tabela, e essa tabela nos conduz ao gráfico. A gente não tem, assim, quando a gente faz uma pesquisa, a gente não tem obrigação de, como é que eu vou dizer, de mostrar todos os questionários, todas as etapas. A gente pode simplesmente pegar e colocar o resultado dessa pesquisa, ou na forma de tabela, ou na forma de gráfico. Nós temos autonomia, assim, quando eu falo nós, assim, né, nível da escolarização de vocês, nós temos autonomia para fazer uma pesquisa e divulgar essa informação. Eu não sei se vocês acompanham, mas se não acompanham, agora vocês vão ter oportunidade de ver isso com olhos diferentes. Acho que não esse ano, mas no decorrer dos anos que seguem, quando tem pesquisa eleitoral. Né? Quando tem pesquisa eleitoral, parece uma bagunça, né? Todo candidato está na frente. É igual rádio, quando vocês escutam rádio, né? Quando eu estou escutando rádio, aí fala, essa rádio é a rádio número 1 do entorno. Poxa, legal. Aí eu troco de rádio, opa, essa rádio aqui é a número 1 do entorno. Todas as rádios, todos os candidatos, eles ficam dizendo que são número 1. E a gente combate isso com pesquisa. E quando a pesquisa é séria, tá? Nós temos aí alguns institutos, que é o IBGE, Vox Populi, Datafolha, entre outros que fazem pesquisas eleitorais, eles costumam divulgar uma coisa chamada fonte e período. Tá? Talvez não apareça essa informação no material que a gente vai estudar agora, mas provavelmente, quando vocês se depararem com alguma pesquisa, deve aparecer essa informação para vocês aí. Não está chegando legal. Aí o que de posse dessas informações que a gente tem, vamos ver como é que funciona de fato a questão de trabalhar com estatística. Então, nós vamos começar aqui. Tem alguém aí entre nós que se habilita a ler aí esse primeiro parágrafo? Para não ficar só eu falando na aula? Quando lemos um jornal ou uma revista, é comum encontrarmos informações apresentadas em quadros e gráficos.
Essas informações numéricas são dados estatísticos a respeito de um determinado fato. Os dados reunidos são estudados e deles são tiradas conclusões. A, a parte da matemática aplicada que se ocupa em obter conclusões a partir de dados observados é chamada de estatística. Isso, obrigado, Inácio, valeu. Olha só, em português, obrigado, não, vou anotar seu nome aqui depois. Em português, nós dizemos conclusão, mas se eu tiro essa conclusão, levando em consideração que eu tenho dados estatísticos, vocês vão ver muito aparecer essa palavrinha aqui, inferência. Tá? É muito comum em estatística. São palavrinhas assim atípicas, né, que a gente usa só quando está estudando estatística mesmo, né? Então, dando seguimento aí abaixo, né, do que o Inácio leu para a gente, aqui eu tenho um exemplo de modelagem de gráfico estatístico, né? Então, eu tenho aqui o seguinte, ó. A tabela e o gráfico mostram as temperaturas máximas registradas durante uma semana de maio em Blumenau. Então, eles pegaram esses dados em Blumenau, onde, olha só quais são as informações que eu tenho, né? Eu tenho aqui os dias da semana, e eu tenho aqui a temperatura marcada. Ah, detalhe, toda vez quando a gente vai fazer pesquisa, a gente tem que tomar cuidado para não cometer alguns erros. Por exemplo, essa pesquisa aqui da temperatura. Será que eles olharam essa temperatura em qualquer horário? Ou será que eles tinham um horário certo para olhar essa temperatura todos os dias? O que vocês acham? Um horário certo. Um horário certo. Então, se eu for analisar a temperatura todos os dias, meio-dia, tem que ser todo dia, meio-dia. Porque olha só que legal. Eu posso falar para vocês assim, na minha cidade faz muito frio. Aí a pessoa pergunta, nessa época agora, a pessoa pergunta assim, mas quantos graus está fazendo agora? Agora está fazendo em torno de 22, 23 graus. E não é frio. Mas se a gente olhar esse horário de manhãzinha, né, olha a temperatura, e se eu olhar novamente em outro horário, no finalzinho da noite lá, a temperatura vai estar mais fria. Então, nós temos que tomar cuidado para não, como é que eu vou dizer para vocês? Para não cometer erros quando a gente fizer a pesquisa. Tá? Então, assim, não tem essa informação aqui, mas essas temperaturas elas foram todas colhidas no mesmo horário em cada dia. Tá? Então, se tivesse colhido em horário errado, aí não tinha como chegar a conclusão nenhuma. Então, a primeira coisa que a gente faz, né? Vamos organizar aqui. Tá? Se vocês acharem necessário, façam as anotações no caderno de vocês aí, porque tem muita coisa interessante que não aparece escrita aí. Então, a primeira coisa, a gente tem que colher as informações. Então, tá aí, as informações foram colhidas. Essas informações colhidas, elas devem ser tabuladas. Tabuladas, nós vamos combinar que é colocar nessa forma aqui de tabela. Tá? Não é tabeladas, não, é tabuladas mesmo. Então, a gente vem, faz a tabulação desses dados, onde na primeira linha eu tenho todas as informações dos dias da semana, e aqui embaixo eu tenho a informação sobre a temperatura. Então, pronto. Ah, e outra coisa, toda vez que a gente vai montar uma tabela solta, quando eu falo que é uma tabela solta, a gente tem que montar uma tabelinha, né? A tabelinha ela tem que ter um título. Aqui está tranquilo, porque ele colocou para a gente já a informação do que é. Né? Colocou até o local. E aqui do lado tem que ter uma coisinha chamada de fonte, né? Que é onde foi feita a pesquisa e a data em que isso foi feito, ou o período para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Talvez, assim, algumas informações não sejam tão interessantes nesse momento, mas no futuro próximo, aí, quando começar as eleições novamente, tanto faz se a eleição municipal, estadual, do governo federal, vocês vão ter acesso a essas ideias que eu estou passando para vocês de organização de tabela. E aí, como é que funciona? A gente organizou os dados, a gente fez a tabela, essa tabela ela vai dar origem para a gente a um gráfico, tá? E esse gráfico aqui é chamado de gráfico de segmento. O que acontece? Eu vou colocar aqui os dias da semana,
Ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. E aqui eu vou colocar a temperatura, ou seja, uma parte da tabela, que é a primeira linha está aqui, e a segunda linha, que é a temperatura, eu coloquei aqui. E outra coisa interessante é o seguinte, quando eu vou colocar, vou tirar aqui, quando eu vou colocar os dados aqui, ó, eu não preciso colocar de um por um, tá? 1, 2, 3, 4. Eu posso colocar de 5 em 5, de 10 em 10. Colocar de acordo com o tanto que eu preciso. Que não pode acontecer de faltar. Então, e outra coisa. Olha só. Aqui é o 5, 10. O espaço do 5 para o 10 tem que ser o mesmo para o 15, o mesmo para o 20 e o mesmo para o 25. Eu tenho que ter esse cuidado de manter sempre o mesmo pedaço. Tá? Então, esses gráficos eles devem ser feitos com régua, utilizando a noção de escala. Então, o que nós temos aqui? Vamos apagar aqui para a gente entender a beleza desse gráfico aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? Na segunda-feira, marcou 10 graus. Então, a gente vem aqui e traz o pontilhado até o 10. Na terça-feira, marcou 17. Mas se eu caminhar de 5 em 5, eu saio do 15 e venho para o 20. Não tem 17. O que a gente faz? A gente vem aqui e coloca o 17. E marca que é a temperatura referente a ele. Aí na quarta-feira, 15 graus, está aqui organizado. Aí na quinta-feira, 20 graus. Na sexta-feira, 23. Do mesmo jeito que aconteceu com 17, a gente vai fazer com 23. Não tem, mas a gente pode acrescentar. Para a gente ficar em dúvida do local, é só pensar. O 23 está mais próximo de 25 ou será que ele está mais próximo de 20? A gente vai e faz esse ajuste aí, se tiver como medir. Aqui, no sábado, a temperatura foi de 12 graus. E agora aqui no domingo a temperatura foi de 20 graus. Aí eu quero que vocês, quem estiver acompanhando a aula aí, olha para a tabela. Deixa eu tirar aqui todos os rabiscos da tabela para ver se vocês conseguem me responder. Vamos tirar tudo aqui que atrapalha a gente. Ah, estava esquecendo de dizer. Aí depois que eu marco os pontos, eu faço essas ligações aqui, ó. Por isso que ele é chamado gráfico de segmento. Porque eu tenho pedacinhos de retas aqui, ó, ligando a variação de uma temperatura na outra. Agora vamos lá, agora é a vez de vocês. Vamos ver quem é que está aí hoje, né? Dá uma olhada para a tabela, que é o de cima, e dá uma olhada para esse gráfico de segmento. Qual deles é mais fácil de entender? Qual que vocês entendem melhor? O de cima. Você acha que o de cima é mais tranquilo? Aham. Então, beleza. Então, olhando para o gráfico de cima, qual foi o dia que a temperatura deu mais alta? Quinta. Não, sexta-feira. Sexta-feira. Sexta-feira, beleza. Agora, deixa eu só tirar o que eu coloquei aqui. Olha para o gráfico de baixo. Vamos tirar todos os meus rabiscos aqui. Olha para o gráfico de baixo. Me responde o dia que a temperatura deu mais baixa. Segunda. Pois é. Qual foi o dia no gráfico de baixo que a temperatura deu mais alta? Sexta. Sexta. Justamente. Olha só, embora a tabela seja mais bonitinha, o gráfico de segmento, que é esse gráfico aqui embaixo, ele permite para a gente um entendimento mais rápido. Você consegue encontrar as informações mais rápidas. Entendeu? A tabela é um gráfico legal, ou a tabela é um tipo de gráfico legal, mas o gráfico de segmento ele é mais rápido. Por quê? Olha só, compara os dois gráficos aí, vamos entender esse conteúdo aqui bem legal. De segunda para terça, a temperatura aumentou ou diminuiu? Aumentou. E se você olhar para a tabela, você tem que fazer conta. Mas se você vier aqui no gráfico e olhar, basta ver isso aqui, a temperatura aumentou. Vou colocar o vermelho. E de terça para quarta, o que aconteceu com a temperatura? Abaixou. Abaixou. Olha o tanto que é rápido o gráfico. E de quarta para quinta? Aumentou. Aumentou. E de quinta para sexta?
Aumentou. Aumentou mais ainda. Aumentou mais ainda, eu gostei. E essa aqui vai ser difícil de responder. E de sexta para sábado, o que aconteceu? Abaixou? Abaixou. Mais do que isso. Ela Abaixou. despencou, né? Olha o tanto que ela caiu aqui. Ficou bem frio, né? E de sábado Caiu. para domingo, subiu um pouquinho. Aumentou. Isso, ela aumentou. Então, a gente consegue perceber essas variações através do gráfico. Lá na tabela a gente consegue perceber isso? Consegue, mas na tabela dá um pouquinho mais de trabalho. Alguém quer perguntar alguma coisa aí? Não. Então, beleza. Lembrando que no futuro próximo, nós é que vamos fazer esse gráfico. Então, vamos dar um segmento aqui para a nossa matéria aqui. Aqui já é um outro tipo de gráfico, né? O que acontece? Nós vamos fazer uma pesquisa. Lembrando, toda vez quando eu tenho meus dados estatísticos, eu tenho que ter primeiro uma pergunta. Né? Então, aqui, ó, esse é exemplo 2. Uma população consome 4 marcas de sabonete. Então, tem um sabonete A, B, C e D. Feita uma pesquisa de mercado, colheram seus resultados das tabelas abaixo. Eu não sei se vocês já viram, uma vez passando na televisão, as marcas mais lembradas. Sabe como é que essa pesquisa é feita? Vocês nunca ouviram falar nessas marcas mais lembradas? Eu já fiz. Já, vamos lá. Quem está mais ativo aí? Eu vou perguntar um produto, você responde, abre o microfone e responde no susto. Se pensar, perdeu. Vamos lá, vou falar o produto. Eu falo o produto e vocês têm que falar para mim uma marca. Lembrando que isso vai ficar gravado. Vamos lá, tudo certo? Arroz. Qual a marca? Cristal. Beleza, desse jeito que funciona no mercado. Você está lá fazendo compra, a pessoa, oi, bate no seu ombro. Quando você olha para trás dela, marca de arroz. Aí, Cristal. E aí eles vão dando no mercado fazendo isso. Vamos lá, mais um produto. Café. Qual a marca? Luziane. Luziane. Eu gostei, o pessoal respondeu Luziane. Feijão. Camil. Camil, ó. Tio Camil bem Jorge. lembrado. Tio Jorge também é um feijão bom. Vamos lá. Essa daqui vai ser unânime. Refrigerante. Coca-Cola. Coca-Cola. Não tem como, né, cara? Coca-Cola de desde o mercado nem é à toa, não. Então, é assim que funcionam essas pesquisas. Quando você... Deve aparecer, agora um tempo de pandemia está meio parado, mas deve aparecer falando sobre as marcas mais lembradas. Você vai falar assim, nossa, já tenho uma ideia como é que esse trem é feito. Então, vamos lá, né? Aqui nós temos uma pesquisa, temos 4 marcas de sabonete, A, B, C e D, e foi feita uma pesquisa de mercado. Aí eles vão perguntar para os consumidores e o que acontece? Mais uma vez, ó, a gente tem aqui a problemática. Essa problemática, a gente fez uma colheita de dados, a gente foi lá, colheu os dados, as informações. Essas informações viram uma tabela, e essa tabela, ela vira para a gente um gráfico. Tá? Eu não preciso fazer a tabela, eu posso vir direto para o gráfico, mas o legal é a gente seguir essas etapas para ficar mais fácil de observar. Então, vamos lá, tabulando os dados. Quando eu falo tabulando os dados, imagine o seguinte, vamos supor que seja feito assim, ó. Tem uma pergunta, um texto, sei lá, aí tem um quadradinho aqui, sabonete A, sabonete B, sabonete C e sabonete D. Aí você está lá no mercado fazendo compra, a pessoa te entrega um papelzinho desse, né, que seria o método mais convencional, aí você vai lá e marca um X no sabonete. Então, aqui, quando eu faço isso aqui, eu tenho a aplicação da pesquisa, e depois dessa aplicação da pesquisa, eu tenho a minha tabulação, que é organizar quantas pessoas marcaram A, quantas pessoas marcaram D, quantas pessoas marcaram C, quantas pessoas marcaram D. Olha, se eu perguntasse para vocês, quem conseguir responder, porque é um cabra bom aí de matemática. Quantas pessoas foram entrevistadas? Quantas pessoas responderam esse questionário? 200. Isso, garoto, muito bom. Foram 200 pessoas. Como é que você encontrou esses 200 aí tão rápido, filho?
É, tentando juntar um número com outro. Aí depois. Não, tipo, Isso fazendo aí. par. Somou Aí isso depois aqui, somando os né? outros dois. Esse garoto somou isso aqui. Ele somou 80 mais 70, que dá 150, mais 30, 180, mais 20, 200. Aí eu devolvo uma pergunta para vocês, né? Será que lá no mercado eles conseguiram perguntar isso para todas as pessoas que estavam no mercado? Ou será que eles perguntaram só para algumas? Não. Não o quê? Não consigo perguntar pra todo mundo. Pô, só tem eu e Inácio aqui, cadê os outros 20 e poucos que estão aí presentes? Realmente, eles não conseguiram perguntar para todo mundo. Isso não vai ter no material de vocês. Em estatística, nós temos uma coisa chamada de amostra e temos uma outra chamada de população. Certo? Amostra, qual que é a definição de amostra? É uma pequena parte da população. Quando eu falo assim, uma pequena parte da população, como foi dito aqui, ó, a pesquisa foi aplicada para 200 pessoas. Mas no mercado passa muito mais do que 200 pessoas. Então, eu tenho uma amostra. Quando eu digo população, é quando eu consigo entrevistar acima de 95% de todas as pessoas que eu preciso. Por exemplo, agora nós estamos aí em processo de vacinação, né, contra o coronavírus. E como é que essas pesquisas foram feitas? Eles separaram um pequeno grupo da população, que é chamado de amostra, aplicaram a vacina, analisaram nessa amostra como é que essa vacina, né, teve sua eficiência, sei lá, como é que a sua análise lá, e de posse dessa informação, eles começaram a vacinar a população. Aí depois que eles estiverem vacinando a população, eles vão, sei lá, vão determinar como é que vai ser a eficácia dessa vacina. Tá? Então, são dois conceitos importantes que eu quero que vocês tenham. Anotem aí. A amostra é uma pequena parte. População, não. Quer ver um exemplo? Eu não sei se vocês já passaram por isso, mas você vai lá no mercado, sei lá, em algum lugar, compra um pacote de balinha, ou um pacote de chiclete, pacote fechado. Já reparou que algumas vezes acontece você encontrar uma balinha vazia, tá só a embalagenzinha lá, parece que tem, ou tá só a metade. Já Ou aconteceu. comida. Oi? Já encontrei várias vezes uma balinha comida. Acontece, uma balinha quebrada, né? Parece que alguém mordeu e jogou lá dentro, né? O que que acontece? Não, Ah, realmente comida. caramba, Realmente cara. comida. A balinha. Então, esse foi algum funcionário da empresa que chupou a balinha e colocou lá dentro. Vou colocar aqui para ver quem vai ser o premiado. Comida eu não encontrei, não. Já encontrei quebrada. Tinha só um pedacinho dentro. Aquele chicletezinho lá que tem um líquido dentro, uma calda dentro, esqueci o nome dele. Já veio a embalagem Puxa, vazia, com chiclete dentro. Embalagem latadinha, bonitinha, quando eu apertei era só o ar. O que que acontece? Esses pequenos erros, eles fazem parte do processo de produção. Uns dias atrás, eu fui na farmácia comprar um remédio, né? Comprei 3 caixinhas. Quando eu abri a primeira, a caixinha intacta, arrumadinha. Quando eu peguei lá os comprimidos, que eram 4 comprimidos, só estava lá o blister, aquele negocinho lá prateado, e o lugarzinho dos comprimidos vazio. E o lugar intacto. Defeito na produção. Mas todos esses efeitos eles são verificados, mas alguns escapam. Por quê? Vamos supor que o laboratório, o pessoal da balinha lá, produz 10 mil unidades por dia. Não tem como você olhar as 10 mil. Então, eles vão lá, pegam, sei lá, pega 30, olha, não, está tudo ok, então a gente acha que todo mundo aí está ok. Aí despacha, aí esses erros eles aparecem depois. Por isso que toda vez quando a gente compra um produto, além da data de fabricação e a data de validade, ele tem uma coisa chamada de lote. Vamos supor, no caso desse comprimido, né? Eu liguei para a empresa, informei o ocorrido, eles pegaram o número do lote direitinho e falaram assim, olha, a gente vai anotar aqui. Porque se for só essa falha, tranquilo, a gente vai mandar outra.
Agora, se a gente perceber que essa falha aconteceu mais vezes nesse lote, aí nós vamos ter que estudar para ver se foi algum defeito na máquina, ou se alguma coisa desprogramou, algum funcionário que não fez o serviço direito. A estatística, ela permite essas conclusões, tá? A gente pega um grupinho pequeno e conclui que vale para o grupão. E agora, voltando aqui, nós vamos pegar essa tabela e nós vamos transformar nos gráficos. Tá? Nós temos o gráfico de barras horizontais, onde eu venho aqui e coloco o número de consumidores, linha de baixo, e aqui eu coloco os sabonetes. E aí eu faço essas colunas aqui, ó. Só que nesse sentido aqui, coloco elas deitadas aqui, ó. Onde eu tenho aqui, ó, 20 correspondendo a D, 30 correspondente a C, 70 correspondendo a D e 80 correspondente a A. Só que esse gráfico de barras horizontais, eles não são muito populares, não. Tá? Mas a gente utiliza eles. O melhor é esse daqui, que é o gráfico de barras verticais. Tá? Esse que a gente utiliza muito mais. Onde aqui eu vou colocar o sabonete, vou organizar por ordem alfabética, tá? Assim, A, B, C, D. Se eu fizer pesquisa de produto, eu vou colocar por ordem alfabética, porque o melhor critério de desempate para qualquer coisa assim, de pesquisa é ordem alfabética. Até para não ficar assim, ele está colocando em primeiro lugar o candidato que tem mais. Não, está colocando que a ordem alfabética permitiu que ele seja o primeiro. Aí aqui, de novo, olha só, não coloquei 1, 2, 3, imagina se eu fosse colocar 1, 2, 3, 4, até chegar no 80, já tinha acabado a minha tela aqui, já acabou a tela 1, já tinha acabado a tela, a gente não conseguia chegar. Outra coisa interessante que eu quero que vocês se atentem, é que a altura da coluna, ela pode variar, de acordo com a quantidade de pessoas que marcaram os produtos. Mas a largura dela é sempre a mesma, ó. Tá? Assim, quando a gente vai montar um gráfico, a gente tem que tomar esse cuidado. Não só a largura tem que ser a mesma, mas como o espaço aqui entre elas, ó. Sempre mesmo. Eu não posso fazer uma coisa feia aqui do lado. Eu não posso fazer uma coluna aqui gordona e fazer uma coluna aqui fininha. Tá? E também não posso deixar um espaço desse tamanhozão aqui e aqui fazer uma mais colada. A gente tem um padrão para poder ficar bonitinho. Então, esse aqui é o gráfico de barras verticais, também conhecido como gráfico de coluna. Aí lembra da sua coluna, lembra da coluna de cimento, que deve ter alguma obra em casa. Esse é mais utilizado. E um outro gráfico que nós temos também, esse assim, é o queridinho quando a gente vai organizar e colocar essas informações para frente, é o gráfico de setor circulares. E aí tem um apelido para esse gráfico aqui. Alguém conhece ou sabe qual é o apelido que a gente dá para esse gráfico? Gráfico de quê? É uma comida. Gráfico de pizza. Uhum. É isso mesmo. Quando a gente fala assim, gráfico de setores circulares, todo mundo olha para isso e fala, é que setor circular? Aí quando fala gráfico de pizza, a gente já lembra da pizza e vê as fatias aqui recortadas, né? Então, como é que funciona? Do mesmo jeito dos anteriores. Você tem que ter uma tabela. Tá, todos esses três gráficos são baseados naquela tabela lá em cima. E aí nós temos que organizar os dados em porcentagem e essa porcentagem em grau. Olha só, porcentagem, ela é a razão da parte dividida pela razão do todo. Melhor, se eu colocar aqui a razão, vou colocar dois pontos aqui, da parte para o todo. 80 pessoas marcaram A, mas eu perguntei para 200. Você pega 80, divide por 200. Isso aqui dá 0,4. Para virar por... ou 0,40, que falta ali, né? Para virar porcentagem, você multiplica por 100. Que aí dá os tais 40%. E nós vamos fazer isso para todos os elementos da tabela. Todos eles serão divididos por 200. Todos, nenhum vai ficar de fora. E multiplicados por 100. E aí tem as medidas em graus, né? O que acontece? Essas medidas em graus, eu não vou nem, assim, pegar muito no pé, assim, com vocês em relação a elas, porque precisaria de uma coisinha chamada transferidor. Acho que em algum momento da vida de vocês já devem ter visto, mas não lembro o que é.
é uma coisinha assim, redondinha, tem um negocinho aqui, uma marquinha aqui, e tem uns negocinhos assim. Tem esse aqui que é a metade, e tem um de volta completa, que é uma bolinha, que é um círculo, na verdade, né, desse jeitinho assim. Do jeito que ele é para cima, ele é para baixo. Mas é interessante a gente saber algumas coisas, né? Que quando eu pego qualquer círculo, uma volta completa tem 360 graus. Então, eu quero saber aqui, ó, se eu pegar 0,40, qual vai ser a porcentagem de graus que vai pegar em relação a 360? Esse espaço todo aqui do A, que é 144 graus. A mesma coisa acontece com B. Foi 0,35 vezes 360, que é a volta completa na circunferência, da 126. Só que para ter certeza disso aqui, tem que usar o transferidor. Sem transferidor não tem como. O que não pode acontecer é se em algum momento você pedir para você fazer esse gráfico, você sabendo que o A foi o mais votado e que tem 80, você vir aqui colocar assim, ó, que aqui está o A, esse espaço aqui é o B, esse espaço aqui é o C, esse aqui é o D. Olha como é que esse meu gráfico ficou diferente daqui, ó, levando em consideração os mesmos valores. Eu posso até não saber quantos graus tem em cada um, mas eu tenho que saber que como o A foi mais votado, o espaço do A ele tem que ser o maior aqui, ó. Então eu não vou ficar pegando no pé de vocês, porque tem que, como é que eu vou dizer, tem que se preocupar com a questão de grau, não, vocês podem marcar pelo rumo. Tá? Quando a gente voltar, se tiver acesso a um transferidor, aí não, aí a gente utiliza o transferidor para conseguir fazer essas marcações. Então, essa foi a nossa parte aí da aula. Que deu para esclarecer algumas coisas aí que talvez vocês tivessem dúvida, né? Cadê aqui? Deixa eu organizar aqui para... Cadê aqui? Ah, tá, porque eu deixei meu programa desconfigurado aqui por conta do uso. Vamos lá, nós somos 26 pessoas. Ó, eu vou parar a gravação. Aí, assim que ela estiver disponível,